o benefício da pensão por morte é para os dependentes. E aí, quem são os dependentes? São 3 classes de dependentes. São 3 classes. Então, visualiza isso. Joãozinho morre, Joãozinho falece. Quem pode receber a pensão por morte? Primeiro, é o esposo ou esposa, ou o companheiro ou a companheira, filho menor de 21 anos ou filho maior inválido. Essa é a primeira classe. Esposo ou esposa, companheiro ou companheira, filho menor de 21 anos ou filho maior inválido, doença mental ou intelectual. Se não tiver ninguém nessa classe, vamos para a segunda classe. A segunda classe são os pais. Então, se não tiver ninguém nessa segunda classe, vamos para a terceira classe. A terceira classe são os irmãos do segurado menor de 21 anos ou os irmãos do segurado maior de 21 anos inválido. Aí, a partir de agora, nós vamos dissecar, explicar para vocês sobre esses dependentes. Então, na primeira classe, é o esposo e a esposa. Sim, o esposo e a esposa, inclusive, muita gente tem dúvida, é um tabu, né, que foi gerado há muitos anos, porque antigamente, de fato, de acordo com a lei orgânica da Previdência Social, as pessoas, de fato, que recebiam a pensão por morte, elas não poderiam casar novamente. E hoje em dia já não é mais assim. Então ficou esse tabu na sociedade e muitas pessoas não sabem disso. Então, esposo e esposa recebe, né, junto à certidão de casamento, está ali habilitado a ser dependente, recebe a pensão por morte e sim pode casar novamente. Teve uma senhora que foi até no escritório, eu me lembro disso, e aí ela foi me perguntar, né? Ah, meu esposo faleceu, eu já estou recebendo a pensão por morte, que ela era esposa mesmo. Aí ela falou assim, poxa, que pena, só estou com um problema, é que eu não posso casar de novo. Ela falou pra mim assim, eu não posso casar, não, porque se eu casar novamente, eu vou perder a pensão do meu esposo, antigo esposo. Aí eu até brinquei com ela, doutor Roberto, eu falei assim, não, a senhora pode casar sim. A senhora pode casar, marca o casamento, me convida para o casamento porque eu quero comer bolo. Inclusive, se vamos supor que essa pessoa fique viúva novamente e esse segundo marido, a contribuição dele tenha sido maior e provavelmente a pensão por morte seria maior, ela ainda vai ter direito a escolher o melhor benefício para ela. Ela pode abrir mão de um que ela recebia um valor menor para receber um que ela vai receber, né, um valor maior. Só com essa dica aí já valeu a live. Só por essa dica aí já valeu. E aí, ainda na primeira classe, temos agora um caso polêmico, que é o companheiro e a companheira. O que seria isso? Então, o companheiro ou companheira são aquelas pessoas que não são casadas de fato, não têm certidão de casamento, mas que vivem como se casados fossem. E muitas pessoas não formalizam, né, não querem formalizar um casamento, vive como se fosse uma união estável, mas infelizmente quando acontece o falecimento, o óbito de um dos companheiros, e a pessoa começa a ter dor de cabeça, problema, porque é necessário comprovar a união estável para o INSS. É o famoso, na linguagem do cidadão, né? As pessoas estão juntadas, né? Eu já ouvi falar muito sobre isso. Estou juntado com o Beltrano. E juntei com fulana. E o que significa união estável? União estável é quando duas pessoas estão unidas de forma permanente, de forma duradoura e de forma pública, com fins de formar família. Tem que ter isso. Elas têm que estar unidas de forma permanente, duradoura, pública. As pessoas têm que conhecer aquelas duas pessoas como um casal, né? E com fins de formar família. Eu acho que aqui é que é a diferença da união estável pro namoro, né? Pro noivado, porque na união estável as pessoas estão unidas e o propósito é construir família. Exatamente, inclusive em pleno século XXI, muita gente ainda tem dúvida, mas a lei garante que, inclusive, tem direitos companheiros de relacionamento homoafetivo. Isso foi um grande tabu. Como que seria
essa questão. João está unido com José, e aí José morre, o João teria direito? Exatamente, comprovando que vivia em união estável, como se casados fossem. O INSS pede pelo menos 3 provas materiais, documentais, né? Tem um rol que eles dão várias opções, mas aquele rol ele não é limitante. Qualquer documento que prove, tais como o comprovante da mesma residência, vamos supor que a conta de luz está em nome de um e a conta de água está em nome de outro. Já é uma prova muito boa para mostrar que eles viviam na mesma casa. Conta bancária conjunta, fotos ajudam bastante, né? No conjunto probatório, as fotos ajudam bastante. Enfim, existe um rol de exemplo, compras de casa, compras de carro, exatamente. Procuração dada para um advogado ou uma pessoa resolver problema. E isso é muito importante, porque eu já conheci, uma vez uma senhora me procurou e ela falou: poxa, eu queria receber a pensão do meu esposo, mas eu não vou ter direito. Aí eu perguntei para ela assim: mas por que a senhora não vai ter direito? Ela: eu não era casada no papel, então eu não vou ter direito. Aí eu expliquei para ela: não, a senhora tem o direito sim, a senhora demonstrando a união estável, a senhora vai ter direito à pensão por morte. E aí ela ficou toda feliz, porque ela viu que ela teria esse direito.